Oi, pessoal, tudo bem? Gente, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Vamos falar de tipos de predicado. Assim como já falamos de tipos de sujeito e sua classificação, hoje nós vamos falar dos predicados, tá? Que são três: predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. E o que é o predicado? Simples, simples, simples. Você vai lá, olha a sua oração, identifica o sujeito, retira ele da frase, todo o restante que sobrar é predicado. Ah, mas o que é uma oração e o que é uma frase? Qual a diferença entre oração e frase? Gente, na oração existe a obrigatoriedade da existência de um verbo. A ideia pode até não ser completa, mas tem que existir o verbo. Na frase, é ao contrário. Você tem que ter a obrigatoriedade não do verbo, e sim da ideia. A ideia tem que ser completa, tá? Vamos ao exemplo que assim fica mais fácil. O exemplo de oração. Isso é sério? Você veja bem, não passa um sentido completo, né? Uma ideia completa. Mas tem o verbo? Tem, e é isso que importa. Então se trata de uma oração. Agora vamos ver qual seria, por exemplo, a resposta a essa oração interrogativa. Não, não. Nessa resposta não existe verbo. Então se trata de uma frase. Mas a ideia não é completa? A negativa à interrogação feita anteriormente não é completa? Você não consegue entender que a pessoa está dizendo: não, eu não levo isso a sério. Então, se trata de uma frase. Vamos a outro exemplo de oração. Você leva a sério os seus estudos? Nessa oração já passa uma ideia completa do que a pessoa está perguntando, né? Mas o que a gente tem que se atentar não é se a ideia é completa ou não, mas se há ou não a existência de um verbo. E nesse caso há. Então se trata de uma oração. Teve verbo? É oração. E a frase, que é a resposta a essa pergunta? Sim. Veja bem, não existe verbo nessa frase. Ela é formada até por uma única só palavra, mas ela passa uma ideia completa. E isso que é importante na frase. Nunca mais vocês vão se confundir. Oração tem que existir o verbo. Na frase tem que existir a ideia expressa de forma completa. Agora vamos ao que nos interessa. Os tipos de predicado. Tá? Vamos começar falando pelo predicado verbal. Gente, assim como no sujeito, para nós classificarmos, nós temos que ver o núcleo, a parte mais importante do nosso predicado. No predicado verbal, essa parte mais importante vai ser um verbo, e esse verbo vai ser um verbo de ação. O que é um verbo de ação? Um verbo de ação é aquele que vai expressar uma ação do sujeito, o que o sujeito está fazendo. Vamos lá. Ele comemorou a vitória. Nessa oração, vamos primeiro identificar o sujeito para saber o que é o predicado. Quem comemorou a vitória? Resposta: ele. Então, ele é nosso sujeito. No caso aqui, sujeito simples. Comemorou a vitória é nosso predicado. E o que é a coisa mais importante nesse predicado? Não é a palavra comemorou? Comemorou é um verbo. Está exprimindo a ação do sujeito. O sujeito comemorou. Está falando do sujeito, está falando de uma coisa que o sujeito fez. Então, quando isso acontece, nós estamos diante de um predicado verbal. E agora, e o predicado nominal? No predicado nominal, o núcleo, a parte mais importante, será não um verbo, mas um predicativo do sujeito. E o que é um predicativo do sujeito? O predicativo do sujeito é uma situação, é um sentimento do sujeito. Vamos ver? Os concurseiros estavam nervosos antes da prova. Vamos achar nosso sujeito? Nosso sujeito vamos achar.
Quem estavam nervosos antes da prova? Resposta: os concurseiros. Então, esse é nosso sujeito. Estavam nervosos antes da prova é nosso predicado, porque tirando o sujeito, tudo o restante da frase será o quê? Predicado. Agora vê, e seria a coisa mais importante nessa frase? Aí você vai lá falar, não, mas existe um verbo lá, estavam. Mas a coisa mais importante é nervosos, né? Os concurseiros nervosos antes da prova. Se eu falar os concurseiros estavam antes da prova, você não sabe do que se trata. A ideia completa vem com nervosos, então ela é o núcleo. Estavam aqui, esse verbo não é um verbo de ação, porque se ele fosse um verbo de ação, seria um predicado verbal. Ele é um verbo de ligação. Ele está ligando o sujeito a uma característica do sujeito, que é o predicativo do sujeito. Nesse caso, ele está ligando a nervosos, que é o núcleo do nosso predicado. Portanto, se o núcleo do nosso predicado é um predicativo do sujeito, nós estamos diante de um predicado nominal. Ah, legal, entendi tudo. Mas e agora, prof, falando de predicado verbo nominal, agora embananou tudo? Não, não, não. Como o próprio nome diz, verbo nominal, ele vai ter um verbo de ação, aquele predicado vai ter um verbo de ação e um predicativo do sujeito. Portanto, vão existir dois núcleos, duas coisas muito importantes. Vamos ao exemplo? Os alunos comemoraram nervosos a vitória. Vamos achar o sujeito? Quem comemoraram nervosos a vitória? Os alunos. Esse é nosso sujeito. Todo o restante, então, se trata do predicado. Comemoraram nervosos a vitória. Agora vejam bem, duas coisas aí são importantes. Comemoraram como? Eles comemoraram nervosos. Essas duas palavras são muito importantes no predicado. Então, portanto, comemoraram é um verbo de ação, está falando de uma ação que o sujeito está praticando, e nervosos está falando de uma condição. Então, comemoraram, sendo o verbo de ação, é um predicado verbal. E nervosos está falando de uma situação em que ele está, né? Em que o sujeito está. Portanto, é um predicativo do sujeito. Então, nesse caso, temos dois núcleos, porque os dois têm igual importância, igual relevância, então estamos diante de um predicado verbo nominal. É isso aí, pessoal. Tentei passar para vocês da melhor forma possível, mais direta, mais curta, para vocês fixarem essa informação. Tá? No nosso Instagram, eu estou deixando lá algumas diquinhas relacionadas a esse conteúdo. Dúvidas, como eu sempre digo, deixem lá no WhatsApp, deixem lá no Instagram, mande um direct, deixem aqui nos comentários, tá? E rumo à vitória, porque a gente vai vencer. Cada um de vocês vai ser aprovado, nomeado e vai comemorar muito, tá? Dê um like aqui, curtam, compartilhem, tá? Deem sugestões. Aguardo vocês. Até a próxima. Tchau!